Muito bom dia a todos, colegas. Sejam bem-vindos ao nosso briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento. Quer dizer, esta semana é só um briefing, né? Tivemos o nosso feriado na terça-feira, então não tivemos briefing. Por isso, o planeamento tem o prazer de ser o único domínio a ter um briefing hoje. Sem mais demoras, nosso secretário de Estado para o Planeamento para fazer-nos então este curto briefing. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Durante o período de 16 a 22 de fevereiro de 2023, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 3 temas: atividades correntes, a 42ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União Africana e o Recenseamento Geral da População e Habitação de 2024. No que diz respeito às atividades correntes, somos a destacar as seguintes ações em curso. No âmbito do Sistema Nacional de Planeamento, continua o processo de elaboração dos principais instrumentos de planeamento que vão orientar o futuro do nosso país, nomeadamente a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050 e também o relatório de balanço final do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, assim como a elaboração dos planos de desenvolvimento setoriais e provinciais que vão suportar o novo Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. No domínio das parcerias público-privadas, continuam a ser desenvolvidas as ações relacionadas com a preparação do programa das parcerias público-privadas no setor das águas, a finalização do processo de parceria público-privada do aterro sanitário dos Mulevos, da nova ponte sobre o rio Kwanza, as parcerias público-privadas para a preparação do processo de parceria público-privada para os mercados e também a preparação dos aterros, dos processos de parceria público-privada para os aterros sanitários do Ambo, do Namibe, assim como do fomento agropecuário e valorização dos perímetros irrigados em 8 estabelecimentos penitenciários do país. Em termos das zonas francas, continuam os trabalhos para a preparação do dossiê para a zona franca do Zaire, de Saurimo, Cabinda e também da Barra do Dante. Em relação à 42ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União Africana, somos a informar que o Ministro da Economia e Planeamento participou da sessão onde foi discutido o relatório da avaliação da implementação do primeiro Plano Decenal 2013-2023 da Agenda 2063 da União Africana, assim como da aprovação do segundo Plano Decenal para o período 2023-2033. A avaliação do primeiro Plano Decenal 2013-2023 concluiu o seguinte: em termos de pertinência, as constatações da avaliação revelaram que a Agenda 2063 da União Africana continua tão relevante como era em 2013, mesmo com as mudanças no cenário socioeconômico e de desenvolvimento. Além disso, o forte alinhamento entre o primeiro plano decenal e os planos nacionais de desenvolvimento prova a pertinência do plano continental face às prioridades de desenvolvimento dos Estados-membros da União Africana. Em termos de coerência, o primeiro plano decenal preconiza um elevado nível de convergência externa e de compatibilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os I5, que são as 5 áreas prioritárias de intervenção do Banco Africano de Desenvolvimento, que estão ligados à energia, à alimentação, à industrialização, à integração e à melhoria da qualidade de vida dos povos africanos, pelo que se considera que é coerente com outros principais programas de desenvolvimento em vigor. Em termos de eficácia, a análise no conjunto dos objetivos definidos e enquadrado no contexto das 28 áreas prioritárias e dos 20 objetivos do Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063 mostram que de um total de 74 indicadores de objetivo fixados, 10 indicadores registraram um desempenho excepcional, ou seja, tiveram acima de 100%. 30 atingiram um taxa de desempenho compreendido entre 51% e 100%. 16
registraram taxas de desempenho abaixo de 50%, ao passo que 13 registraram um desempenho negativo, ou seja, apresentaram mesmo um retrocesso. Em suma, podemos então concluir que o relatório, a avaliação do plano decenal mostra que a África fez esforços deliberados ao longo dos últimos 10 anos para consolidar os ganhos de crescimento e desenvolvimento registrados, e o advento da Agenda 2063 deu um impulso substancial ao continente para reforçar sua determinação e galvanizar-se em torno de um quadro de desenvolvimento comum entre os Estados-membros. Importa referir que os planos decenais são adotados como base para a elaboração dos planos de desenvolvimento a médio prazo nos Estados-membros da União Africana, nas comunidades econômicas regionais e nos órgãos da União Africana. Relembramos, igualmente, que o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2023-2027 estará alinhado ao Plano Decenal 2023-2033 de implementação da Agenda 2063 da União Africana, que foi aprovado nesta sessão da União Africana, que se realizou de 15 a 16 do mês em curso. Relativamente ao Recenseamento Geral da População e Habitação 2024, cumpre-nos informar que o processo de preparação do Recenseamento Geral da População e Habitação teve início com a aprovação do pacote legal em julho de 2022, isto é, através do Decreto Legislativo Presidencial número 7/22, de 23 de julho de 2022, que estabelece as normas para a realização do Recenseamento Geral da População e Habitação. Em dezembro de 2022, o Presidente da República criou a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo 2024, através do despacho presidencial número 290/22, 30 de dezembro. Essa comissão multissetorial será coordenada pelo Ministro de Estado e coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, e tem como missão orientar o processo operacional da sua implementação, quer em termos de meios financeiros, quer em termos de serviços de apoio. Fazem parte da comissão os seguintes membros: Ministro da Economia e Planeamento, como coordenador adjunto, Ministro da Defesa e antigos combatentes e veteranos da Pátria, Ministro do Interior, Ministro das Finanças, Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Ministro da Administração do Território, Ministro da Educação, Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Ministro dos Transportes e o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Essa comissão multissetorial é apoiada por um grupo técnico, coordenada pelo Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estatística, e integra representantes indicados pelos membros da comissão multissetorial, da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas. A Comissão Multissetorial realizou a sua primeira reunião no dia 16 de janeiro de 2023, em que foi aprovado o seu regimento e a indicação dos representantes dos membros do grupo técnico. A segunda reunião realizou-se no dia 16 de fevereiro, em que foi analisado o plano global de atividades e o cronograma do Recenseamento Geral da População e Habitação 2024, tendo sido definido o dia 19 de julho como momento censitário. Isto é, o censo piloto deverá ocorrer no dia 19 de julho deste ano e o censo propriamente dito no dia 19 de julho de 2024. Esta data foi considerada em função do calendário escolar em vigor. O plano de atividades do censo 2024 contempla atividades já iniciadas, como o processo de atualização cartográfica dos limites dos bairros das províncias de Luanda, Bengo e Lunda Norte, e posteriormente se estenderá para as demais províncias. A atualização cartográfica consiste em estratificar o território nacional em pequenas unidades chamadas de secções censitárias, constituídas por um determinado número de habitações, que servirá de base para a materialização dos planos da logística e finanças do censo. Outras atividades preparatórias igualmente urgentes têm que ver com as ações formativas dos recenseadores e equipas de apoio, bem como a preparação do censo piloto previsto, como já referido, para o dia 19 de julho de 2023, que servirá de antecâmara ao momento censitário em 2024. Para finalizar,
gostaríamos de afirmar que a máquina está preparada para realizar as atividades programadas e cumprir com o cronograma aprovado. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis. Temos alguma questão? Bom dia a todos, bom dia, Excelência. Chamo-me Adriano Mário Santos e tenho essencialmente 3 questões. A primeira questão prende-se com a estratégia de longo prazo. O Secretário de Estado para o Planeamento referiu que o relatório final do plano decimal foi positivo para a África em geral. A minha questão prende-se em saber se foi só do ponto de vista da África em geral ou também estendeu-se numa análise mais particular para o caso angolano. E a segunda questão tem a ver com a conclusão do Plano Nacional de Desenvolvimento 23-27 continua agendado para final de março ou as datas já são diferentes? No que toca ao recenseamento da população, o secretário de Estado falou que o censo piloto vai decorrer a partir de 19 de julho deste ano. Eu gostava de entender, gostávamos de entender quais serão as províncias abrangidas por esse censo piloto e porquê da escolha destas referidas províncias. Obrigado. Obrigada, Eliane. Wilson também tem alguma pergunta? Bom dia, Excelência. Sou Wilson Lopes. Tenho 2 questões, eram 3 no caso, uma já foi ultrapassada pelo meu colega. O Sr. Secretário de Estado para o Planeamento dizia que a semana 16-22 estiveram voltados a 3 temas fundamentais, nomeadamente atividades correntes, 43ª sessão da Comissão da União Africana e, por fim, o Censo 2024. No que refere-se às atividades correntes, gostava de saber quanto estará orçada essa nova ponte sobre o Rio Kwanza e se eventualmente já houve algum concurso público e qual é a empresa que venceu. Por fim, quanto ao censo de 2024, referiu que o censo piloto será agora em julho do corrente ano. Já existe algum orçamento para esse censo piloto? E se há uma divisão para o censo piloto e depois para o censo 2024? Se sim, quanto é? Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelas questões pertinentes, como sempre. Mostra o interesse dos temas. Relativamente às questões apresentadas pelo Alione Mário Santos, a Agenda 2063 da União Africana foi adotada, não é, a partir de 2013, não é, resultado do balanço que se fez no fundo dos 50 anos da União Africana, e houve necessidade de se trazer um plano para olhar como é que a África devia se posicionar nos próximos 50 anos, isso é até 2063. E para a implementação dessa agenda foram definidos planos decenais. De 10 em 10 anos teremos um plano para a implementação dessa agenda. E esses planos decenais, eles têm 2 propósitos. Um, realizar a agenda, e o outro, orientar os países membros da União Africana e os planos também das regiões, das sub-regiões e do funcionamento dessas instituições, não é, para ter um alinhamento em termos daquilo que se pretende em termos comuns para o desenvolvimento da África. E por essa razão, o balanço desses planos
tem a ver com o balanço daquilo que são os balanços dos planos que são implementados pelos Estados-membros e pelas comunidades regionais de desenvolvimento. E tanto é que essa avaliação começou já o ano passado. Nós, o ano passado, recebemos a delegação da União Africana, não é? E que veio avaliar, em termos daquilo que são os objetivos e o alinhamento do nosso plano de desenvolvimento nacional com o plano decenal, não é? O balanço, não é? Dessa estratégia. Então, os Estados-membros contribuem para o balanço desta agenda 63 da União Africana através dos planos decenais. A questão que me colocou, o balanço é positivo no sentido de que a agenda continua a ser válida e os objetivos que foram definidos para os 50 anos até 2063 continuam a ser válidos, continuam a ser pertinentes, continuam a ser coerentes com outros instrumentos de desenvolvimento, como, por exemplo, a Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E os planos e também as agendas de muitos dos Estados-membros. E nesse propósito nós podemos dizer que sim, Angola também, dentro daquilo que é o balanço que vamos agora concluir, possivelmente até abril, do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, não é? Iremos mostrar como é que Angola também contribuiu para essa agenda, não é? De desenvolvimento da África e também do nosso país. Mas o balanço que podemos fazer aqui, assim, de forma preliminar, e já o fizemos quando apresentamos o relatório de balanço de fim de mandato do Executivo que terminou o mandato em agosto do ano passado. É positivo. Nós tivemos uma taxa de execução do Plano de Desenvolvimento Nacional acima de 70%. Não é? E temos muitos indicadores que tiveram desempenho excepcionais também no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional. Também tivemos indicadores que tiveram desempenho abaixo de 50%, claramente. Mas, de uma maneira global, o plano teve um grau de execução acima de 70%, que, para o nosso ponto de vista, é positivo, tendo em conta o contexto em que nós implementamos o plano, com uma crise econômica que vinha de 2014, a Covid-19, não é? A redução dos preços do petróleo que ocorreram em 2020. Então, tudo isto foram, não é, constrangimentos que impactaram naquilo que era a realização dos objetivos que tínhamos preconizado no plano. Mas nós continuamos a considerar que o balanço é positivo. Relativamente à questão do prazo da conclusão do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, reiteramos que as bases gerais para a elaboração do plano têm como cronograma de conclusão o primeiro trimestre de 2023. E nós estamos a trabalhar no sentido de cumprirmos com esse cronograma. Até agora mantemos o cronograma. Possivelmente, nós tecnicamente podemos garantir que teremos o plano até o final do primeiro trimestre. Depois as aprovações a nível do Executivo não é algo que depende da agenda do Conselho de Ministros, mas a princípio aquilo que está aprovado pelo Governo é o primeiro trimestre de 2023. O censo piloto, não é, será feito este ano, 19 de julho. As províncias que serão escolhidas para o censo piloto não estão ainda definidas. Serão definidas possivelmente nas próximas reuniões da Comissão Multissetorial. E é resultado do trabalho que o grupo técnico irá fazer. Mas a princípio deverão ocorrer em 6 províncias. Não vou dizer quais, porque só podemos dizê-lo quando tivermos aprovado, quando a Comissão Multissetorial aprovar. Mas a princípio serão em 6 províncias, para mostrar, para vermos, o momento censitário e termos a antecâmara, para o momento decisivo que será em 2024. É esta que é a prática utilizada
globalmente, que a metodologia universal adota. O censo tem que ser precedido de um censo piloto na mesma data, no mesmo momento censitário, que é para cautelar eventuais constrangimentos que possam ocorrer. Então, o que nós podemos dizer é que, assim que a Comissão aprovar as províncias, que farão parte deste censo piloto, teremos todo o prazer em comunicar também aos órgãos de comunicação social e aos angolanos de maneira geral. Relativamente às questões apresentadas pelo Wilson Lopes, quando está orçado o novo pacote para o censo piloto, se já existe? É assim, o recenseamento, como eu referi na minha apresentação, já foi aprovado o plano global do censo. E o plano global inclui um cronograma e, possivelmente, nas próximas sessões também será aprovado o orçamento global do censo, com base nesse plano. O plano foi aprovado, agora é preciso orçamentar as atividades. O que nós podemos garantir é que estão previstas verbas no Orçamento Geral do Estado para a realização das atividades preparatórias do censo, que vão desde a cartografia, a atualização da cartografia, a formação dos recenseadores e das equipas de apoio, assim como também para o censo piloto. Então, esta definição de quais serão as províncias também vai definir as necessidades de recursos para a realização do censo piloto. E, claramente, quando a Comissão aprovar o orçamento, nós teremos também todo o prazer em informar, não é, qual é o orçamento global do Orçamento Geral da População para o ano 2024. Mas o que podemos reiterar é que no orçamento do Ministério da Economia e Planeamento estão acautelados os recursos para o censo. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, para o planeamento, Dr. Milton Reis. Chegamos então ao final do nosso briefing de hoje. Contamos convosco na próxima semana, na terça-feira, para o briefing do Domínio da Economia. Bom trabalho e até a próxima.